Vamos lá, irmãos, nós estamos na nossa saga do nosso livro. Esse livro é um dos livros mais importantes da Bíblia. Você sabe que o livro de Romanos é o livro onde Paulo expõe a sua teologia e, acima de tudo, onde ele expõe o seu evangelho. O pastor Luciano já disse aqui no capítulo 1, à guisa de introdução, que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja que ele não fundou, uma igreja que ele não conhece. Então ele precisa, em primeiro lugar, se identificar. E ele se identifica, nós vimos aí no capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 7, nós já falamos sobre isso. Paulo então se identifica aos cristãos de Roma, e depois no capítulo 1, no verso 8 ao verso 17, ele mostra algumas marcas do seu apostolado. E no final, ele mostra também a natureza do evangelho que ele prega. Semana passada eu falei com vocês que há 3 declarações com respeito ao evangelho aqui que Paulo prega. Está aí no versículo 16 e 17. Primeiro, Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho. Paulo não tem vergonha do evangelho porque um Cristo crucificado era um escândalo para os judeus e era uma loucura para os gentios. O pastor disse semana passada que até hoje muita gente não compreende como um Deus, o Filho de Deus, morreu na cruz. Até hoje, para muita gente, isso é uma afronta, uma vergonha. A gente seguir um Deus morto, humilhado. Só que a história não parou aí, né? A história não para numa sexta-feira. A história continua num domingo pela manhã, né? Cristo morreu, mas ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele não tem vergonha do evangelho. Eu acho que a nossa sociedade de hoje não precisa também se envergonhar do evangelho. Tem muita gente que trabalha em locais e que de repente tem uma certa vergonha de dizer que é cristão, tem uma certa vergonha de dizer que é crente. Não se envergonhe, querido, do evangelho. Jesus não se envergonhou, não é, de ser pregado no alto de um monte à vista de todo mundo por amor a você. Então o cristão não pode se acovardar. O cristão tem que pregar o evangelho, tem que mostrar quem ele é. Jesus disse lá em Mateus 5,16, que a sua luz tem que brilhar diante dos homens. E a igreja precisa resgatar essas coisas, né? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, só para introduzir o restante do capítulo, que nós vamos terminar hoje, Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Coisa linda. Graças a Deus, irmãos, porque pastor Luciano e nem você não é capaz de convencer ninguém e nem de mudar ninguém. Como eu disse semana passada, ninguém muda ninguém. Eu não sou capaz de mudar você. Sua esposa não é capaz de mudar você. Você não é capaz de mudar os seus filhos, mas Deus é. Amém? Deus é. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é aquele que transforma o homem de dentro para fora. O evangelho é aquele que muda a inclinação do homem. O evangelho é aquele que faz o homem nascer de novo. Que coisa linda, né? Jesus disse isso para Nicodemos: importa-vos o quê? Nascer de novo. Ele não entendeu. Ele pergunta para Jesus: como é que eu posso, sendo velho, entrar na barriga da minha mãe? Você vê como é que o evangelho não se discerne, né? Racionalmente. Um homem douto, um fariseu, um mestre da lei, quando Jesus faz uma declaração dessa, ele não entende. Ele não sabe que Jesus está falando nascer de novo de uma outra forma. E Jesus responde isso a ele, dizendo exatamente isso. Tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Porque o evangelho, irmãos, o evangelho não é você querer crer nele, e nem querer entender ele. O evangelho ele é aprendido pela fé. O evangelho é o poder de Deus. E o interessante é que Paulo, ele não comunga da doutrina católica do universalismo. Pastor, o que é universalismo? O universalismo é aquela doutrina errônea, católica, que diz que todos serão salvos. Todos. O catolicismo romano, ele incorre em alguns erros doutrinários. Esse é um deles. Para eles, qualquer pessoa é salva, e a pessoa é salva no batismo. É por isso que no catolicismo você tem que levar o seu filho para ser batizado. Porque se ele não for batizado, ele vai morrer. Quem conhece o termo? Pagão, não é? Não é assim? E o catolicismo acha que a água do batismo e a bênção do sacerdote salvam seu filho.
Mas na realidade, irmãos, o universalismo não é uma doutrina bíblica. Paulo aqui, já na introdução da carta aos Romanos, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus, mas ele não diz que é o poder de Deus para todos. Ele diz que é o poder de Deus para todo que nele crê. Está vendo? É para todo o que crê. E a gente sabe que nem todos irão crer. Nem todos. É por isso que a doutrina do universalismo ela não é bíblica. A doutrina bíblica é a doutrina da eleição. Deus escolhe os seus. E aqueles que Deus escolhe vão crer. E aqueles que crerão serão salvos. Essa é a doutrina bíblica. O apóstolo Paulo fala isso de forma muito intensa nas suas cartas. E aqui ele dá uma pincelada, né? Ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, verso 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele inclui todas as pessoas e todos os povos da terra, dentre eles que crerão. Ele diz, primeiro do judeu e também do grego. Em outras palavras, o Evangelho é tanto para o judeu quanto para o gentio. É isso que ele quer dizer. O Evangelho não é exclusividade dos judeus, porque os irmãos sabem que até a vinda de Jesus, o judeu achava que Deus era um Deus pessoal, mas assim, nacional, né? Inclusive, eles odiavam os gentios. Mas Jesus vem, Paulo vem e abre as portas do Evangelho para todos aqueles que creem, de todos os povos, línguas, tribos e nações. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, irmãos, essa é a segunda grande declaração sobre o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Para quem, pastor? Para todas as classes de pessoas. Se você, por exemplo, der uma olhadinha, o apóstolo Paulo, no verso 14, ele fala que ele é devedor. E se você olhar aí, a quem Paulo é devedor, ele é devedor a todos os homens e todas as classes de homens. Ao nécio, ao ignorante, ao sábio, ao poderoso, todos eles têm o direito de ouvir o Evangelho de Jesus. É por isso, meu irmão, que você tem uma responsabilidade grande, muito grande. Deus colocou você em lugares estratégicos da sociedade, não é apenas para você ganhar dinheiro, não, tá bom? Deus colocou você em lugares estratégicos da sociedade para você proclamar Jesus, para você falar do amor de Jesus, porque todo ser humano tem o direito de ouvir do Evangelho. Veja que eu não estou dizendo que Deus colocou você no lugar estratégico para você salvar as pessoas, não, absolutamente. Mas Deus colocou você nos lugares estratégicos para você pregar o Evangelho, porque é isso que é a responsabilidade do cristão, é isso que significa eu sou devedor. O pastor explicou semana passada, eu recebi um tesouro muito grande, e eu preciso compartilhar esse tesouro, porque eu tenho uma dívida com aquele que me deu esse tesouro. Qual é a dívida? É compartilhar esse tesouro. Então, irmãos, a igreja brasileira precisa não se fiar apenas nos seus líderes para pregar o Evangelho. Cada membro, cada crente, cada homem, mulher e criança alcançado por essa graça tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Eu sou devedor, você também é. Todos nós somos devedores, porque recebemos um grande privilégio. E nós não podemos nos calar. É isso que a palavra de Deus diz. E terceiro, irmãos, o apóstolo Paulo faz talvez a declaração mais importante do livro de Romanos, e que muitos autores, inclusive o Dr. John Stott, já falecido, ele diz que é o cerne da doutrina paulina em Romanos, a justificação pela fé. E foi o grande brado da reforma protestante, quando Paulo, no verso 17, diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, Deus exerce a sua justiça no Evangelho, não sobre mim e sobre você. Isso é bonito, por quê? Porque se Deus exercesse a justiça dele sobre você, você estaria irremediavelmente frito, porque nós somos pecadores, e como pecadores que somos, nós merecemos a justa punição pelo nosso pecado. É isso que o apóstolo Paulo daqui a pouquinho, no capítulo 2, vai começar a explicar. Mas é por isso que Paulo diz que a justiça de Deus, verso 17, se revela no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, irmãos, é a pessoa, a obra, a vida e o ensino de Jesus.
Evangelho é Jesus. E a justiça de Deus se revela no Evangelho, em Jesus. Por quê? Porque a condenação e a justiça de Deus que viria sobre mim e sobre você, veio sobre Cristo. Aonde? Na cruz. É por isso que Cristo é a justiça nossa e ao mesmo tempo o nosso justificador. Isso é bonito. Porque aquilo que deveria vir sobre mim e sobre você, veio sobre Jesus Cristo. O doutor... aquele moço tão inteligente, esqueci o nome dele agora, ele diz num dos livros dele que a cruz de Cristo é o juízo de Deus sobre o seu filho, para que esse juízo não viesse sobre você. Mas o gentio, irmãos, a pessoa que não é crente não entende isso, porque se ela entendesse isso, ela entenderia o cerne do Evangelho. É por isso que Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, se revela em Jesus. Por quê? Porque ele exerceu o juízo no Filho, cravando no madeiro, no meu e no seu lugar. É por isso que nós somos justificados pela fé em Jesus, porque foi ele o alvo da ira de Deus. Isso é bonito, né? A teologia explica isso de forma bonita. A cruz de Cristo, irmãos, foi o alvo da ira de Deus, mas ao mesmo tempo da salvação para nós. É um grande mistério isso. Deus exerceu o seu juízo na pessoa do seu Filho. Aquilo que eu merecia e você merecia, por causa da nossa natureza pecaminosa, veio sobre o Filho de Deus. E agora, depositando a nossa fé nele, nós agora alcançamos o perdão, a redenção e a salvação. É por isso que Paulo termina citando o profeta Abacuque no capítulo 2, no versículo 4. Ele diz: porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque se você deposita sua fé em Jesus, você é redimido, perdoado, reconciliado, e agora você pode chamar Deus de seu Pai. Isso é bonito, né? Nós somos adotados na família de Deus por causa do sacrifício de Cristo. É por isso, irmãos, que a teologia católica também falha muito, porque se há um universalismo na salvação, a teologia católica também diz que há outros mediadores na salvação. E a gente sabe que a teologia católica é cheia de mediadores. Em outras palavras, Jesus Cristo não basta. Tem que ter Maria, tem que ter a igreja, tem que ter os santos, tem que ter vários outros mediadores para que você seja salvo. Mas a Bíblia, irmãos, lá em Timóteo, na sua carta a Timóteo, Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ok? Então, irmãos, está aí a terceira grande declaração do Evangelho. O Evangelho é a justiça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, depois que ele se apresenta, depois que ele apresenta o Evangelho que ele prega, o apóstolo Paulo começa no capítulo 1 a introduzir aquilo que ele vai dizer e vai desenvolver a sua mente, né, tão fervorosa, tão frutífera, falando da pecaminosidade do homem. E aqui ele começa a falar sobre os gentios, e ele fala sobre a conduta, o comportamento, como esses gentios, eles são entregues a si mesmo, para pecarem e desonrarem o seu corpo cada vez mais. E não apenas isso, ele termina dizendo que eles não apenas praticam, mas eles aprovam aqueles que praticam. Então nós vamos ver esse texto tão primoroso. Pastor, qual é o tema desse bloco do versículo 18 ao versículo de número 32? Se a gente puder colocar um tema, a gente pode chamar esse bloco de a idolatria do homem versus o juízo de Deus. A idolatria do homem versus o juízo de Deus. Por quê? Porque aqui a gente vai ver um homem entregue a si mesmo e cada vez se afundando cada vez mais no pecado. Então, irmãos, a gente vai aprender algumas coisas com respeito a esses versos tão importantes para nós e hoje tão controverso, não é? No meio que nós vivemos por causa da ideologia de gênero e por causa do homossexualismo, que tem entrado, e já entrou, né, de forma avassaladora na nossa sociedade. Mas a palavra de Deus, irmãos, é o que é, e a gente não pode mentir, a gente precisa afirmar a verdade de Deus.
E esse texto é um dos textos que tem incomodado muito aqueles que defendem a doutrina homossexual e, ao mesmo tempo, defendem o Evangelho de Jesus. Mas é claro que isso é um outro tema. Hoje nós vamos nos ater àquilo que a palavra de Deus diz. Então vamos lá. Pastor Luciano vai ler isso aqui com vocês, e à medida que eu vou lendo, eu vou expondo os pontos principais aqui, igual o doutor Augusto Nicodemos, mas com uma pequena diferença, para não dizer grande, né? Versículo 18, irmãos, siga comigo. Olha o que o apóstolo Paulo começa agora a desenvolver. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A primeira coisa, irmãos, que a gente aprende nesse bloco com a palavra de Deus, é que nós aprendemos que o juízo de Deus, ele se manifesta, ou seja, ele acontece, ele ocorre, ele é revelado contra a impiedade e a perversão dos homens. E o interessante é que esse verso 18 mostra como essa impiedade e essa perversão tomam um lugar no coração do homem. Ele termina dizendo: dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Às vezes essa palavra detém aí na sua Bíblia, e na minha, que é a Revista Atualizada, não é uma boa tradução, porque essa palavra detém, ela significa troca, substitui, obstrui. Então, se você olhar de novo a frase, eu acho que a ideia fica melhor. Ele diz assim, que a ira de Deus, ela vem sobre a perversidade do homem, que troca, que obstrui, que substitui a verdade de Deus pela mentira. Então, irmãos, Paulo começa dizendo que existe uma justa retribuição. E essa retribuição é o juízo de Deus. Sobre quem, pastor? Sobre os homens, que fazem o quê? Que trocam, que substituem a verdade de Deus, revelada nas Escrituras, pela mentira, pela injustiça, por aquilo que não é verdade. Então, irmãos, nós aprendemos em primeiro lugar que Deus é o Deus que pune. Ele exerce o seu juízo sobre aqueles que desdenham, trocam, obstruem, sobre aqueles que desprezam a verdade contida nas Escrituras, para que a sua própria verdade tome o lugar da verdade de Deus. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, preste atenção, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A segunda verdade, irmãos, que a gente aprende nesse texto, é que os atributos de Deus, eles são revelados, eles são manifestos aos homens nas coisas criadas por Deus. É isso que Deus está dizendo. Quando Deus diz que os homens são indesculpáveis, é porque Deus revelou a sua glória. Aonde, pastor? Na criação. É isso que Paulo está dizendo. No verso 19, ele diz que, de certa forma, Deus se torna conhecido ou se mostra através das obras criadas, no versículo 20. Ele fala que esses atributos invisíveis de Deus, no verso 20, assim como o seu poder e a sua divindade, eles são claramente reconhecidos. Aonde, pastor? Na criação. Isso na teologia tem um nome. É a teologia natural. É a revelação natural. Pastor, o que é a revelação natural? É a revelação que Deus faz de si mesmo na criação. E o apóstolo Paulo está dizendo que esses homens ímpios, os gentios, eles são indesculpáveis. Por quê? Porque quando o homem olha para a beleza das coisas criadas, para a ordem, para as coisas nos seus mínimos detalhes, criados de forma tão perfeita, esses homens são indesculpáveis. Por quê? Porque acima dessa obra perfeita tem que haver um arquiteto perfeito. É impossível um mundo com tanta ordem, com tanta beleza, ser criado do nada. Aliás, existe uma grande teoria científica
que eu acho que se os cientistas se ativessem nela, eles seriam um pouco mais crentes em Deus. Qual é, pastor? Uma teoria simples. Qual é, pastor? O nada não pode gerar alguma coisa. Essa é uma teoria simples. Como é que alguma coisa pode existir a partir do nada? Só se Deus estiver no princípio de tudo, está vendo? Porque aí não tem o nada, tem Deus. E em Deus, então, foram criadas todas as coisas. Como é que o nada pode criar vida? Como é que algo que não existe pode existir? Então, irmãos, Paulo usa um argumento poderoso. Ele diz que a criação de Deus, com seus atributos invisíveis, o seu poder e a sua divindade, são claramente reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. O homem deveria, preste atenção nisso, o homem deveria, quando olhasse para o céu, quando olhasse para as árvores, para as montanhas, para o outro ser humano, ele deveria suspirar no seu íntimo e dizer: existe um Deus. Existe um Deus. E Paulo usa esse argumento, irmãos, para dizer o quê? Finalzinho aí do verso 20, ele diz: tais homens são por isso indesculpáveis. E o interessante é que Paulo usa esse argumento contra, agora o que ele vai dizer a partir do verso 21, que é a idolatria. Os homens são indesculpáveis, por quê? Porque as obras da criação apontam para o Criador. Você conhece o Salmo 19, né? O Salmo 19 é clássico. O Salmo 19 fala da revelação, dessa revelação natural de Deus na criação. Quando ele fala, né, os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pastor, por que o homem ele não é capaz de olhar para tudo isso e suspirar e dizer assim: existe um Deus? Por causa da corrupção do seu pecado. Porque você vai ver aqui que Deus entrega esses homens a uma disposição mental pecaminosa para que cada vez mais a revelação natural de Deus na criação seja obscurecida e ele não consiga mais perceber o Criador na obra criada. É impossível, irmãos, olha, é impossível você chegar num lugar bonito. Você já deve ter ido com a sua patroa aí, com a sua família, num lugar bem bonito, não já? Imagina um lugar bonito que você foi, e esse lugar marcou você. Sei lá, uma cachoeira, uma paisagem bonita, um lugar assim que você para e de repente aquilo lá enleva a sua alma. É impossível, irmãos, um homem ver a beleza e não suspirar por alguma coisa. Calvino, nas suas Institutas, ele fala que isso, ele usa uma palavra latina para caracterizar isso. Ele disse que esse suspiro do homem, esse anelo, esse anseio, essa coisa que o homem tem quando ele vê uma coisa muito bonita, que dá vontade assim de chorar. Eu não sei se você já teve esse tipo de enlevo, né? Não sei se você já foi num concerto, numa ópera, por exemplo, assistiu uma produção maravilhosa dessas óperas famosas, por exemplo, sei lá, o Barbeiro de Sevilha, Carmina Burana, essas óperas que tem essas canções assim, com aquela orquestra, com aqueles tenores maravilhosos, e quando está no clímax da música, aquela coisa assim, o negócio mexe com você, e às vezes sem querer você chora, né? O que é isso? O que significa isso? Por que o ser humano é capaz de se sensibilizar diante da beleza? Por que quando a gente vê uma pintura, algo muito lindo, uma música, né, que de repente marcou um tempo seu lá atrás, uma época, um momento, uma circunstância, você de repente retorna lá atrás e às vezes as lágrimas vêm aos seus olhos? Que poder é esse que a música, uma coisa muito bonita, tem de mexer com você? Como dizia o Rubem Alves,
Esse poder é o poder da beleza, e Deus é beleza. Mas na realidade, irmãos, o ser humano hoje é tão obscurecido nos seus malignos sentimentos e pecados, que ele pode ver a coisa mais linda desse mundo, que ele não atribui isso a Deus. Mas o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele está arvorando, ele está alegando algo que Calvino disse, né? Calvino nas Institutas disse que quando Deus criou o homem, olha que coisa bonita, eu acho que eu já falei isso aqui, quando Deus criou o homem lá em Gênesis, no capítulo 2, do barro da terra, Ele não criou o homem apenas do barro da terra e formou ele bonito e diz assim, pronto, agora você pode começar a sua saga sobre a terra. Não. A Bíblia diz que depois dele ter criado o homem do pó, do barro, a Bíblia diz que ele soprou sobre o homem o seu espírito. O que significa isso, pastor? Significa que quando Deus assopra sobre o homem essa parte imanente, espiritual que é o homem, essa parte espiritual proveio do próprio Deus. E dentro do coração do homem existe um anelo pelo próprio Deus, colocado pelo próprio Deus no coração do homem, quando o homem foi criado. É por isso que muitos hoje, quando têm essa sensação, né, esse enlevo de alma, eles não sabem o que é isso. Eles podem pensar que é muita coisa, mas nós que conhecemos as Escrituras entendemos que esse anelo que você tem por algo que transcende esse mundo, porque é bonito demais. Então tem que haver um Criador, por quê? Porque a beleza não pode surgir do nada, entende? Em outras palavras, mais poéticas, a beleza não pode vir da feiura. A feiura não gera beleza, é a beleza que gera beleza. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo usa esse argumento poderoso, para quê? Para mostrar que os gentios, principalmente os romanos, gentios, eles eram indesculpáveis. Por quê? Porque Deus manifestou de forma invisível a sua pessoa na criação. E por isso tais homens não têm desculpa, porque está aí para todo mundo ver, para todo mundo perceber, que por trás dessa coisa tão gloriosa que é a criação de Deus, existe um Deus por trás de tudo isso. Então, esse é o segundo ponto que a gente toca aqui, né? Que a gente vê aqui. Então, vamos lá. Vamos seguir. Versículo de número 21. Porque tendo conhecimento de Deus, diz o texto, né? Eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, querido, que no versículo de número 21 e 22, o apóstolo enumera e o apóstolo aponta para a consequência disso. Pastor, qual é a consequência de Deus, de o homem não perceber a figura do Criador ou a figura de Deus na sua obra? O que isso arremete ao coração humano quando ele não consegue enxergar a beleza de Deus por trás da obra de Deus? O que acontece é aquilo que o escritor Chesterton diz no seu livro O Homem Eterno. Ele diz o seguinte: o homem não abandona Deus, o homem coloca um outro Deus no seu lugar. E é exatamente isso que o homem faz. Olha que coisa. Quando o homem não consegue perceber a Deus nas coisas criadas, quando ele não consegue suspirar por Deus e se prostrar diante de Deus, veja bem, não estou falando aqui de Jesus Cristo, tá, gente? Eu não estou falando aqui da revelação especial de Deus na pessoa do Filho. Eu estou dizendo nesse reconhecimento que existe um Criador por trás da criação. E aqui o apóstolo Paulo, ele narra o que Chesterton já disse. Ele diz o seguinte, olha: por causa disso, verso 21, porquanto
tendo conhecimento de Deus, ou seja, Deus se manifestou a eles na obra da criação, eles não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. Por quê? Porque aí é claro, né? Eles começam a se entregarem às suas próprias inculcações, os seus próprios raciocínios. E a Bíblia diz que a mente, então, desses homens se tornaram obscurecidas. E eles, achando que eram sábios por negarem a existência de Deus, o texto diz que eles se tornaram loucos. É por isso, querido, que nós aprendemos aqui, e aí, desculpa, no verso 23, Paulo trata da gênese e da natureza da idolatria. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Em outras palavras, irmãos, de forma simples, Paulo está dizendo assim: porque o homem não consegue mais perceber a Deus, a pessoa de Deus, e nem glorificá-lo como ele merece, esse homem transfere agora a afeição do seu coração para as coisas criadas, para os homens, para os animais. E eles, como diz o apóstolo Paulo, eles mudam. Olha o verso de número 23. Eles mudam a glória de Deus, incorruptível, e colocam no seu lugar a imagem do homem, ou de répteis, ou de animais, ou de qualquer outra coisa. Por quê? Porque, como Calvino disse, todo homem traz dentro de si o sensus divinitatis. Essa é a palavra que Calvino usa no latim, o senso do divino. Mas como ele não consegue perceber esse Deus acima da criação e adorá-lo, ele agora começa a adorar a criação ao invés do Criador. Aí está a gênese da idolatria. E é exatamente o que Chesterton disse no seu livro. O homem não abandona Deus, o homem coloca um outro Deus no seu lugar. E ele começa a adorar, então, ao invés do Criador, a criação. E é isso, irmãos, que aconteceu com o homem na saga dele nessa terra. Ele tem um anelo, ele deseja adorar, mas a sua mente está obscurecida. Ele acha que é muito inteligente e muito sábio, porque ele rejeita Deus. Mas o apóstolo diz que eles se tornaram o quê? Loucos. Eles se tornaram loucos. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que um dos pecados que a Bíblia mais incorre, para que a gente tenha advertência contra eles, é o pecado da idolatria. O pecado da idolatria, irmãos, é tão grave, que o primeiro mandamento, como uma introdução às tábuas da lei, Moisés já recebeu de Deus essa incumbência. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Portanto, vocês tomem cuidado, não façam imagens para si de absolutamente nada que existe no céu, na terra e debaixo da terra, porque eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Você vê, querido, que o negócio é tão grave que o primeiro mandamento da lei do Senhor dada a Moisés é o pecado contra a idolatria. Por quê? Por causa disso aqui, irmãos. O apóstolo Paulo foi muito inteligente, porque ele descobriu o cerne, o germe da idolatria. Pastor, onde que está o germe da idolatria? Quando você rejeita Deus. Todo ser humano que rejeita Deus põe outro Deus no lugar. E esse Deus pode ser um monte de coisa, pode ser o dinheiro, pode ser o seu filho, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua empresa, pode ser o seu diploma, pode ser o seu ministério, pode. Tudo aquilo que você se prostra e adora, e tem como algo essencial na sua vida, que você não consegue viver sem ele, é o seu ídolo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz isso de forma muito bonita. Por quê? Porque ele descobre a gênese disso. Pastor, de onde vem isso? Primeiro, vem do próprio Deus, que colocou no homem esse senso do divino, mas o pecado impediu que esse homem visse o Criador por trás da criação. Mas o senso do divino está lá. E o que ele faz então? Transfere a adoração que era para ser dada a Deus, à criação de Deus. Aí ele adora pedra, árvore, cristal, né? Você vê, por exemplo, aí numa reunião de Nova Era, que hoje não está muito mais em moda, mas no meu tempo era muito forte, né?
Você vai ver, irmãos, gente aí nos parques abraçando árvore e entoando mantra, porque para eles a árvore é Deus, a pedra é Deus, a cachoeira é Deus, um panteísmo esquisito, onde tudo que existe nesse mundo se torna pedaço de Deus. Irmãos, que coisa louca. Por que acontece isso? Porque eles não conseguem enxergar e transcender a pessoa de Deus acima da criação. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês, irmãos. Deus não é a sua criação, viu? O panteísmo é que diz isso. Eu vou tomar um banho nessa cachoeira aqui, límpida, porque, essa cachoeira é Deus. Não, irmãos, a cachoeira não é Deus, a cachoeira é água fria só. A cachoeira é criação de Deus. Eu vou abraçar essa árvore aqui na praça com os meus amigos, porque eu vou receber dela emanação de Deus. Irmãos, por favor. A árvore é apenas um ser vegetal criado por Deus, mas ela não é Deus. Pastor, por que o homem se envereda por esses caminhos tão esquisitos? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E se ele foi criado, ele tem necessidade de se prostrar diante de alguma coisa, mas ele não consegue enxergar o Deus, o qual ele precisa se prostrar. E ele começa a se prostrar diante das coisas criadas. E aí sabe o que acontece, irmãos? O homem se degrada, o homem se humilha, o homem se rebaixa. Entende? Vocês conseguem entender o que eu estou tentando passar? Vocês conseguem entender por que Paulo ficou tão irado com a igreja de Corinto? A imagem e semelhança de Deus, que é o homem que carrega em si a imagem, é rebaixado. Você entende por que Paulo ficou tão irado quando ele escreveu aos Coríntios, dizendo que os coríntios eram carnais? Vós sois carnais. Por que Paulo chama uma igreja que ele ama de carnal? Porque eles fizeram isso. Eles rebaixaram a humanidade deles, de adorarem ao Criador, adorando o homem. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Entende o argumento de Paulo? Não sei se eu estou conseguindo passar isso para vocês. Vocês entendem o argumento de Paulo? O argumento de Paulo, irmãos, é muito poderoso. Ele diz assim, olha, nós fomos criados por Deus para adorar a Deus, e aí reside a plenitude do homem. Mas vocês estão adorando homens, se rebaixaram, se humilharam, foram postos numa condição inferior, o qual Deus criou vocês para estar, entende? E essa é a argumentação de Paulo aqui. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Irmãos, veja o que a idolatria faz com o homem, é loucura. Denigre o homem criado para ter comunhão com o próprio Criador, ele se contenta em adorar a criatura, corruptível, fraca, falha. E daí a repreensão de Paulo, irmãos, à igreja de Corinto, tão severa, né? Por quê? Porque Paulo compreendia que, principalmente nós em Cristo Jesus, fomos novamente elevados a uma posição maravilhosa. Nós conhecemos o nosso Salvador, mas estamos se rebaixando, criando ídolos para nós adorarmos a nossa semelhança. Deus me livre, irmãos. Deus me livre o nosso coração ser agrilhoado, preso, enclausurado pelas coisas desse mundo. Pastor, isso tem um nome? Tem, isso chama-se idolatria. Idolatria, irmãos, é quando o homem transfere a adoração que é devida somente a Deus para as coisas criadas, e ele começa a adorar a criatura ao invés do Criador. Portanto, meu amado, nós aprendemos em terceiro lugar nesse texto, que a idolatria... Pois não, Elias. Você quer o microfone? Não, posso. Mudar um pouquinho o tom aqui, né? Eu comentei essa semana sobre isso no nosso estudo com Edson, que existe uma frase do Jean-Paul Sartre que diz que todo homem, no fundo, ele é vontade de ser Deus, né?
E o primeiro objeto de adoração do homem é ele próprio, que é o Paulo. Paulo fala sobre isso aí nesse versículo, né? Quando ele não substitui, coloca outras coisas no lugar de Deus, mas o primeiro objeto de adoração é ele mesmo, né? O homem, na sua independência, no seu desejo de autonomia, ele busca a sua própria glória. Então, o primeiro objeto do homem é adorar a si próprio, que é o texto que a gente está estudando aqui hoje, né? Então, é isso que eu queria comentar, porque essa frase também tem tudo a ver com o que nós estamos estudando, né? O homem, no fundo, é vontade de ser Deus, por causa de Gênesis 3, da autonomia e de ser independente de Deus, né? Então, autossuficiência, é isso aí. Depois dessa voz, eu acho que eu não vou nem falar mais nada, viu, Elias? Então, irmão, você vê que o que a gente aprende aqui? Aprende que o homem é culpado, porque ele rejeita a Deus. E ele adora a criatura ao invés do seu Criador. Nós aprendemos aqui que a idolatria, irmãos, é loucura. E essa idolatria, ela tem como natureza você transferir aquilo que é devido ao nosso Deus às coisas criadas. E fazendo isso, é uma loucura, porque você se rebaixa como ser humano. Portanto, irmãos, às vezes a gente está tão confortável nos nossos templos, né? Nas nossas escolas, nos nossos cultos, está tudo nos seus devidos lugares, né? O pastor está aqui pregando, ensinando a vocês. Vocês estão aí com a Bíblia na mão. Deus nos deu a graça de sermos alcançados por essa verdade. Mas a vida é muito mais, irmãos, do que isso. A vida é muito mais do que um culto confortável e do que um evangelho palatável, que de repente, para muitos, só serve para suprir as paixões e os desejos do coração. O evangelho de Cristo, irmãos, vai muito além disso. O evangelho de Cristo pressupõe você devolver à pessoa a dignidade como ser humano, degradada pelo pecado, enganada pelo diabo e seduzida pelo mundo. É por isso, irmãos, que Jesus usa imagens muito vigorosas para tratar comigo e com você do que significa ser igreja. Luz do mundo. Olha só que imagem. Pessoas, irmãos, hoje jazem nas trevas. Literalmente nas trevas. Sujeitas a uma degradação moral e corrupção do coração extremas. Nós vamos ver agora o texto aqui. Você vai ver que o negócio agora vai começar a piorar. Tudo isso fruto de quê, meu profeta? Da idolatria. Pastor, e quem tem a mensagem para pelo menos proclamar a verdade? Você. Eu. A degradação, irmãos, que o ser humano chega quando ele abandona Deus, é um negócio assim que não tem fim, não tem limite. E às vezes, quando a gente vê um negócio desse, isso nos choca. Você, por exemplo, se você estudar um pouquinho o hinduísmo e visitar uns sites, por exemplo, da Índia, você vai ver cada coisa, irmãos, que você vai levantar uma interrogação e vai se perguntar: como é que o ser humano pode chegar nesse nível? Como é que um ser humano, irmãos, pode quebrar os ossos de todos os seus corpos, de todo o seu corpo, ele quebrar os ossos, ao ponto de ele ficar imóvel, igual uma coisa informe, em cima de um tapete, porque ele acha que com isso ele está adorando o Deus dele. Irmãos, onde? E sabe o que me assusta, irmãos, às vezes, como pastor? Milhares e milhares de pessoas, inclusive do Brasil, saem daqui para tocar nesses homens, porque eles acham que são homens santos. Sabe qual é o nome deles? Quem sabe o nome desses homens? Isso, olha lá. São os sadhus da Índia. São homens, irmãos, que você olha para eles, me desculpe aqui a minha, né? É a figura própria do diabo, não é, Hudson? Você vê o diabo, irmãos. O que o diabo faz com um homem?
Aí você vai ver por trás disso, o que está por trás disso? Qual é a gênese disso, meu profeta? É idolatria. É idolatria. É o homem trocar a glória de Deus pela glória dele. É adorar a criatura ao invés do Criador. E aí nós vamos ver, irmãos, que quando o homem faz isso, Deus o entrega a uma disposição mental contrária para que ele possa fazer coisa pior. É isso que Paulo vai dizer aqui agora. Você quer ver uma coisa? Eu me lembrei de um salmo aqui. Abra a sua Bíblia aí comigo, rapidinho, o Salmo 115. A primeira vez que eu li esse salmo, irmãos, eu li para minha avó. Porque minha avó era católica e amava beijar pé de santo. Versículo 3 ao versículo 8. Acharam? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Agora preste atenção. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos nele confiam. Está vendo, irmãos? Que texto, hein? Pastor, o que esse texto está dizendo? Que o ídolo contamina de tamanha forma o homem, que o homem se torna a sua imagem e semelhança. É isso que o texto está dizendo. Os ídolos não cheiram, não tocam, não têm ouvido, mas não ouve, não vê. E aqueles que o adoram se tornam semelhantes a eles. Sabe o que significa isso? Aí que está o problema grande. O homem que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus se torna a imagem e semelhança do ídolo. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Isso não é degradante para o homem? Isso não é você se degradar da posição que Deus te colocou na criação? E deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, para eu terminar daqui a pouquinho, né? Falta 5 minutos. A idolatria está do seu lado. Pessoas assim estão do seu lado. Talvez no seu trabalho. Talvez dentro da sua casa. Pessoas que têm trocado a glória de Deus para a glória das coisas criadas e adorado essas coisas. O profeta Jeremias, você quer ver? Eu estou lembrando agora dos textos. Capítulo 10, olha lá. Jeremias capítulo 10. Abre a sua Bíblia comigo. Olha o que o profeta Jeremias diz, irmãos, a respeito da idolatria. Eu estou me lembrando aqui de alguns textos. Todo homem, verso 14, capítulo 10. Todo homem se tornou estúpido. Eles usam umas palavras duras, né, irmãos? Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Em outras palavras, não tem vida, irmãos. Versos 15. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Só. Fala. Algumas cocitas. Também. A Bíblia Católica contém alguns livros que foram introduzidos depois do Concílio de Trento, em 1545, por causa da Reforma Protestante. Porque até então a Bíblia Católica era igualzinha à nossa, o Velho e o Novo. Mas depois do Concílio de Trento, onde Lutero não queria de forma nenhuma criar uma nova igreja, mas acabou criando, porque não teve jeito de voltar atrás. E a Igreja Católica também, no Concílio de Trento, diz que não reviria
os erros que os protestantes e os reformadores apontaram. Então você imagina só, é uma questão também de inteligência. Se foi denunciado um erro nas escrituras que você pratica, mas de repente você vê que não vai voltar atrás porque existe toda uma estrutura construída em cima desses erros. E já que os reformadores denunciaram esses erros, e por causa disso, eles saíram do meio da igreja para criar uma outra igreja, o que resta a essa igreja que fica para que esses erros sejam tidos como verdade? Pronto. É simples. Eles então introduziram alguns livros históricos, que são chamados livros apócrifos, ou seja, são livros que não foram originalmente introduzidos no cânon que você tem, porque nesses livros existem alguns textos que algumas doutrinas que a Igreja Católica Apostólica Romana continuou nelas, esses textos davam uma certa margem para eles permanecerem neles. E eles introduziram esses textos no Velho Testamento, entre o período chamado interbíblico, depois do último livro na Bíblia, que é o profeta Malaquias. Agora, a gente não está aqui para falar da doutrina católica romana, mas você não pode esquecer que o principal problema, Humberto, não é aquilo que estão nos livros apócrifos. O principal problema é aquilo que estão nos cânones da igreja. Pastor, o que são os cânones da igreja? São as resoluções conciliares da igreja. Para a igreja católica, os cânones da igreja e aquilo que o concílio resolve tem o mesmo peso das escrituras. Entende? Então, se um concílio da igreja reunido sobre o aval do Papa dizer que é isso mesmo, o concílio da igreja, inspirado pelo Espírito Santo, tem o mesmo peso da palavra de Deus. E na realidade, hoje, vocês sabem que não tem o mesmo peso. Está acima. Então é por isso que hoje, irmãos, apesar de ter a Bíblia na mão, o Novo Testamento na mão, eles continuam em algumas práticas equivocadas. Por quê? Porque os cânones da igreja, as resoluções dos concílios e a palavra do Papa, ela se tornou superior às escrituras sagradas. Ok? Semana que vem, irmãos, a gente vai ver, então, a partir do versículo de número 24. Por quê? Porque nós vamos ver que sobre tais pessoas sobrevém o juízo de Deus. E esse juízo de Deus, ele é mostrado nesse texto numa palavra repetida 3 vezes. Qual é, pastor? Nós vamos ver semana que vem. Deus os entregou. Deus os entregou. E aí você vai ver, irmãos, uma coisa aqui, assim, tremenda. O pior juízo de Deus, olha só, guarde isso, que isso, viu, Hudson? Quem escreveu isso foi o reverendo Caio Fábio, num dos seus livros, que não deixa de ter valor, né? Porque aquilo que a gente escreve fica eterno, né? Reverendo Caio Fábio, num dos seus livros, escreveu o seguinte: o pior juízo de Deus não é aquele que Deus inflige de fora sobre você. O pior juízo de Deus é quando Ele, dentro de você, solta as amarras da sua graça para você ser quem você é. Entenderam? Em outras palavras, é Deus entregar a você as paixões que você gosta. Porque sem as amarras, o que acontece? Acontece tudo aquilo que Dostoiévski escreveu nos Irmãos Karamazov, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. Quando as amarras são soltas, é bezerro no pasto. Está aí o meu querido Edson. É bezerrinho quando você abre a cancela, os bichinhos estão tudo lá dentro, doidos para fugir, mas tem alguma coisa que segura. O que está te segurando de você ser pior do que você é? A graça de Deus. Mas quando Deus destranca,
retira a mão, é como se ele dissesse assim: você é bom, você é sábio, você é bacana, então eu vou retirar essa graça que inibe o mal de você, que eu quero ver aonde você vai chegar. É isso que Paulo diz agora. E ele elenca aqui, irmãos, paixões infames de desonrarem o próprio corpo, mulher com mulher e homem com homem. E aí nós vamos ver a sociedade do jeito que está, por que ela está assim.